Olá, pessoal! Estamos aqui com uma temporada especial da AIA On. Sou Patrícia Ellen, cofundadora da AIA Partners, presidente do Instituto AIA, e estou aqui muito feliz de ter a Elbia Ganon com a gente, que vai contar um pouquinho sobre ela. Mas, Elbia, muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Patrícia. É um prazer estar aqui. Fico muito honrada de participar dessa discussão. Então, a Elbia, gente, ela é formada em Economia pela Universidade Federal do Paraná, possui MBA em Finanças pelo IBMEC e antes de assumir a presidência executiva que ela tem hoje da ABEólica, que é a Associação Brasileira de Energia Eólica, ela desempenhou funções de destaque em diversas instituições relacionadas ao setor de energia. Então, uma mulher, uma liderança forte no setor que é tão importante para o futuro do nosso país e para o mundo. Elbia, conta um pouquinho pra gente da ABEólica, do seu papel hoje. E, de novo, é uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada. A minha história de carreira coincide um pouco com a história da eólica, porque eu já estou na associação há 13 anos. Então, quando eu cheguei, a energia eólica estava começando no Brasil. E foi bastante desafiador trazer uma nova fonte de energia com características diferentes, porque é uma energia mais modular, uma tecnologia nova. Então, foi muito desafiador fazer todo o aparato regulatório da fonte, discutir realmente a capacidade que a energia eólica tem de trazer segurança para a geração do sistema. Então, foi um trabalho que a gente fez lá no início muito forte e outras coisas importantes que a gente fez também no sentido de construir uma cadeia de produção para a fonte eólica. E a gente foi, assim, pioneiro, desbravador de fazer energia eólica, porque daí nós abrimos caminho também para a energia solar. E hoje o Brasil é uma grande potência, não só em hidrelétrica, mas também em energia eólica e solar. E é muito legal, Elbia, porque a gente está fazendo essa temporada especial para trazer uma clareza maior sobre quais são as transições que a gente precisa ver acontecer e promover, né, para termos uma economia de baixo carbono. A gente está vendo a temperatura aumentando, né, as questões climáticas se agravando muito rapidamente e a gente fica ali naquele fla-flu, né, sem entender e fala, vamos aterrissar? Então, nessa temporada especial, a gente traz as 5 grandes transições e a sua entrevista aqui, ela é, obviamente, parte da transição energética. Mas a gente promove aqui 5 grandes transições. Promover uma economia baseada em soluções da natureza, onde a natureza está no centro. Nós temos também toda a parte de produção alimentar e uso do solo sustentável, economia circular, materiais regenerativos, a terceira transição energética e finanças sustentáveis. E a gente sabe que precisamos fazer isso acontecer, considerando que a nossa vida é concentrada nas cidades, então planejamento urbano é muito importante e novas tecnologias também. Dentro da transição energética, a gente entende que o cenário que prevê lá quando a gente alcançar uma economia carbono neutro, e em algum momento a gente vai conseguir sequestrar mais carbono do que a gente emite, a gente tem ali 2 datas-chave, 2040, 2050, né, que é onde a gente, como o mundo, tem o compromisso do Acordo de Paris, mas a gente vê que as energias renováveis são o centro dessa transição, porque hoje mais de 70% das emissões no mundo tem a ver com questões de energias, energias principalmente de fontes fósseis e que emitem mais carbono. E, então, a estimativa mundial é que o aumento da demanda por fontes renováveis cresça entre 3 e 5 vezes, né, nos próximos 20 a 30 anos. É muita coisa. E a eólica está ali no centro disso. Como é que você vê, como é que foi o crescimento histórico da demanda eólica e como é que você vê isso daqui para frente? O crescimento da eólica, globalmente falando, ele já é um crescimento exponencial. O desenvolvimento da eólica no mundo, ele se deu a partir dos anos 2000. Então, é algo muito recente. Quando você observa a trajetória, é uma trajetória exponencial. Hoje, nós estamos com cerca de 1,1 terawatt de capacidade instalada de eólica no mundo. E o Brasil é a 6ª economia em capacidade instalada. Então, olhando um pouco para o passado, no crescimento natural de uma economia, a fonte eólica ela já foi assim, muito importante nessa mudança, numa mudança natural. Agora, quando você traz o aspecto do clima e das várias transições, eu gosto muito dessa abordagem que você traz, porque
nós precisamos pensar num novo modelo econômico. E esse novo modelo econômico ele tem que levar em consideração os limites do planeta, os limites da sociedade, os limites da política, da economia e das finanças. Então, quando você entende melhor esses limites, você sabe que tem que caminhar para uma economia de baixo carbono, mas considerando essas várias transformações, que eu entendo que é uma verdadeira transformação. E eu vejo a energia eólica crescendo ainda mais, porque até então nós estamos com business as usual. E agora nós não teremos mais um business as usual. Nesse modelo novo, nessa transformação que vai acontecer, a eletricidade é um fator relevante, só que vamos lembrar que a eletricidade responde por 26% das emissões. Os outros 74% vêm da molécula, que é o fóssil. Então, qual que é o nosso desafio? Nós temos que resolver essa equação por 3 fatores. Primeiro, nós temos que buscar uma eletrificação da matriz energética global. Quanto mais elétrica a gente colocar, tendo em vista que temos recursos renováveis para produzir energia elétrica, nós vamos melhorar essa matriz. Nós temos que buscar formas de substituir a molécula fóssil por uma molécula renovável. Então, você tem que mudar a fonte da energia e mudar Sim. o processo de produção de eletricidade. Exatamente. E ainda a gente tem que algum fóssil que permanecer, algum hidrocarboneto que permanecer, nós temos que investir em tecnologia de captura. Porque se fala muito da complexidade da transição energética, mas nós conhecemos a resposta, qual é o caminho. Você eletrifica o máximo que conseguir, o transporte, por exemplo, processos industriais que são perfeitamente eletrificáveis. Quando você não consegue eletrificar, você vai para a molécula e busca a molécula renovável. E hoje, a molécula do mundo é o hidrogênio, mas a gente não tem só o hidrogênio, a gente tem os biocombustíveis, e o Brasil tem muito biocombustível. Você vai para a molécula renovável e aquele pedaço que sobra, você ainda pode fazer a captura de carbono do próprio hidrocarboneto, do próprio petróleo. Então, o caminho energético me parece bastante claro nesse momento. Fala-se muito de desafio tecnológico, não vejo desafio tecnológico. A gente tem uma capacidade tecnológica muito grande. A gente precisa, talvez, resolver algumas equações financeiras e equações de taxa de retorno, porque eu vejo que o problema hoje está aí. E as fontes renováveis principais, a gente está falando de solar, eólica, hidrogênio verde, biomassa, a parte hidrelétrica também. E nas projeções eu vejo que a eólica pode chegar a ser entre mais ou menos 40% do mercado global. Você acredita que a gente vai chegar a isso? Sim, a energia eólica e solar, elas vão dominar a matriz Você acha energética que vai ser global. principalmente as duas? Sim, porque você tem fatores de disponibilidade, praticamente todo o país tem, né? Não tem como o Brasil, mas tem sol e tem vento, até porque senão as pessoas nem viveriam, né? E água. E também porque a tecnologia é uma tecnologia muito conhecida e é uma tecnologia que já ganhou escala e tem competitividade. Então, do ponto de vista da eletricidade, eu vejo a solução resolvida. A gente está com o desafio da molécula. As fontes, a gente... falta o querer, né? Porque a gente tem que sair um pouco da dependência da molécula, o que é desafiador também, né? Porque eu vejo, a gente até tem conversado muito sobre isso nos debates com as empresas na área e com o governo também, com governos. Existe um incômodo hoje da falta de compromisso claro das grandes nações com seus planos de transição energética, né? Foi interessante que na COP28, até uma surpresa positiva, Sim. O Transition Away, né? Gente, aqui é muito impressionante isso, porque ficou tão... O tema da transição energética entrou na COP, né? Entrou em Dubai, para surpresa, porque era um tema que não estava na pauta, mas acabou ganhando tração e foi muito positivo. Mas aí a briga no final vai ser transição, qual que é o verbo? Phase out, transition out, ficou transition away, né? Em inglês. Não sei nem como traduzir em português, acho que a gente não tem tantas variações, mas foi um jeitinho de dizer que é a transição, sem deixar tão claro que é a transição mesmo, mas... pouquíssimas nações hoje, de fato, se posicionaram com planos de transição. Eu achei essa expressão bastante realista. Eu considero esse conceito como trajetória determinada. O que se discute agora é a velocidade. É isso que falta. Então, o caminho é para lá.
tá claro. Não adianta Agora, mais dizer que não é esse caminho, né? não, Já é um bom começo, né? A gente fala, gente, isso para de falar que tem outra direção. Isso tá combinado, tá claro para todo Boa. mundo. O grande ponto é a velocidade, e eu percebo que hoje essa velocidade, ela tem uma série de questões e que eu até considero desculpas para que ela não seja mais rápida. E aí vem a questão tecnológica, vem a questão do custo, as diferenças geográficas. É muito importante a gente entender que essa transição, ela varia de geografia, né? Cada geografia tem uma característica. A África tem uma característica, o Brasil tem outra. E o Brasil tem várias características em cada região, né? Em cada região. Eu estava falando com a minha amiga do Biogás, dizendo que 25% dos brasileiros ainda cozinham com lenha. Quer dizer, tem uma coisa importante para ser resolvida aqui, que é transformar essa cocção em gás e depois em outra coisa. Então, isso é uma transição. E a gente, quando coloca essa lupa, é que a realidade ela se impõe. Então, a gente precisa entender melhor essa realidade da transição. Ó, você tem que voltar para uma edição completa do nosso podcast aqui, porque eu tenho uma lista de perguntas para você aqui e várias coisas que a gente quer também estar mais perto da Beólica, ver como é que a gente pode fazer essa transição acontecer. Mas você comentou que algumas coisas são desafios, quase desculpas, e outros são desafios reais. O que você acha que são os desafios mais importantes para que a gente acelere essa transição para essa economia de baixo carbono dentro desse mundo da energia, em especial a energia eólica? Eu tenho percebido que a gente está com um problema sério de preços relativos na economia global. E os preços relativos, eles afetam as tomadas de decisão. Então, o que acontece? Hoje, nós temos os Estados Unidos com um plano de 1,7 trilhões, aí está a Europa com um plano de 1,8 trilhões de política energética, de política industrial, com muitos subsídios. Então, o que esses países estão fazendo? Eles estão sinalizando determinados preços que não são reais. E coloca economias como o Brasil, que tem um potencial maior, tem uma vantagem comparativa maior, diante do desafio de competir, por exemplo, com o hidrogênio dos Estados Unidos. Então, essa mudança nos são preços... políticas protecionistas que reduzem a competitividade do produto brasileiro. Justamente. Então, a gente tem que... Não dá para mudar esse quadro, você não vai interferir nisso, mas a gente tem que entender que essas variações de preços relativos acabam afetando o próprio sinal de preço para você caminhar numa direção. O outro fator é um outro preço, que é, na verdade, a taxa de retorno. A taxa de retorno dos fósseis ainda é muito alta. Enquanto você não precificar o carbono e colocar exatamente o preço no carbono, você não vai conduzir a economia para a transição. Você tem que colocar... A economia tem que ser mais próspera na direção que a gente quer que vá. Né? Exatamente. Se o retorno não estiver lá, é muito difícil para o empreendedor poder se mover naquela direção. E você só faz isso com mecanismos de preço. E se você começa a trazer preços distorcidos, você acaba afetando. Então, quando você olha para a transição de uma forma geral, é benéfica essas políticas dos países, mas quando você olha para um país diante de uma oportunidade, pode ser prejudicial. E olhando para a economia como um todo, o sinal de preço do carbono hoje é um sinal de que continue fazendo petróleo, porque esse negócio dá dinheiro. Cadê o preço do carbono? Então, está faltando isso. E você colocando aqui, última pergunta aqui para a gente garantir que a gente deixa pelo menos todo mundo curioso para o nosso próximo episódio aqui com você, Elbia. A AIA tem como princípio colaboração exponencial. E você tem sido uma força motriz de proporcionar espaços onde as organizações façam parcerias para que a gente possa mudar padrões e criar esses saltos, dado que o incentivo ainda não está 100% alinhado com o caminho que a gente quer ir, né? Você colocou, a direção tá dada, mas para a gente fazer com que todos caminhem na mesma direção, a gente precisa ter mais incentivos. Como é que tem sido essa jornada para promover essas parcerias e que dica que você deixa aqui para quem está interessado em contribuir? O que eu percebo é que as pessoas estão falando a mesma coisa. Tá. Num passado recente, pensavam a mesma coisa e hoje falam a mesma coisa e está na hora de fazermos a mesma coisa. Então, é muito importante que a gente traga várias instituições na Beólica em vários momentos que eu
precisei desenvolver a eólica ou discutir questões de energia de forma geral, eu venho trazendo as instituições. E aí você tem que pensar numa cadeia de produção completa. Então, você pega empresas que são investidoras, mas você pega as embaixadas, as principais economias. A gente tem convênio com as várias embaixadas e consulados para trazer investidor, para discutir o tema, para trazer recurso para fazer estudos. E a gente também tem muitos convênios com instituição de pesquisa, de desenvolvimento, de inovação e também capacitação. A gente tem que investir forte em capacitação. A gente tem parcerias também de capacitação, porque é um papel tanto de você preparar as pessoas para entrarem naquele novo mercado de trabalho, como também você capacitar as pessoas para entenderem o problema da transição energética. Então, a gente tem feito essas parcerias e o trabalho que eu vejo na AIA, eu vejo aqui justamente essa possibilidade, porque vocês têm uma capacidade agregadora muito grande de trazer os vários setores da economia e aí pensar realmente nessas várias formas de transição que a gente tem que fazer. Sensacional. E a gente sempre termina aqui com uma brincadeira, né, que chama AIA On. Então, nossa pergunta para você aqui. Estamos caminhando na mesma direção, mas o que para você tá on e o que tá off? Começa pelo off para a gente terminar aqui em grande estilo e otimistas. Então, está on a discussão, tá ótimo, tô adorando. Fala do off primeiro. Mas está off que a gente não tá fazendo, tem que fazer. Então, off não estamos fazendo... E on a discussão, tá legal. A discussão tá legal, mas chega, estaria né? mais on ainda se a gente estivesse fazendo mais. Não, aí para fazer, aí tem que fazer, aí a gente transforma tudo em on. Elbia, muito obrigada. Episódio aqui muito legal para vocês, gente. A gente começou falando das 5 grandes transições para a gente ter uma economia de baixo carbono. Lembrando que a primeira transição é promover soluções baseadas na natureza, produção alimentar do solo sustentável. Falamos também de economia circular, materiais regenerativos, transição energética, finanças sustentáveis. A Elbia aqui nos deu uma aula de economia, de química, falamos de moléculas, da importância dos preços relativos entre países, como é que a gente estimula a transição para energias renováveis. Ouvimos aqui da Elbia também a importância de parcerias, lembrando que a energia eólica hoje já representa 1 terawatt no mundo inteiro, que é uma representação muito grande, mas vai continuar crescendo. Pode chegar a representar aqui de 30% até 50% de toda a energia no mundo, uma grande oportunidade para o Brasil. Lembrando que cada região tem sua característica, o Brasil também é um país continental e que a gente precisa começar agora. Ela também nos deu uma lição aqui sobre a importância de, primeiro, pensar na direção correta, falar na direção correta, mas principalmente fazer. E que está na hora da gente fazer para que essa transformação aconteça. Muito obrigada, Elbia. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Eu deixo aqui para vocês 2 lembranças para quem quer nos seguir. O nosso Instagram é @aia.earth. O nosso YouTube é Aia Earth Partners. E no Spotify, esse programa tá lá, Aia On, AYA On. Então, terminando aqui, uma edição especial da AIA On. Vamos estar com vocês seguindo, acompanhando a Semana do Clima, mas essa jornada dos próximos anos para provar que é possível fazer um novo modelo de desenvolvimento econômico positivo para as pessoas, para a natureza e para os negócios. Um beijo grande para vocês e até o próximo episódio.